Daremos início agora à segunda parte do dia do nosso Seminário Nacional de Inspeção Predial 2024. E eu vou começar agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores. Este evento é uma realização do AEA, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, com o patrocínio do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CREA-RS, da Mútua RS, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, com apoio da Unicinos, ITT Performance, EBM Telecom, Sinaleiro, Sergs Sociedade de Engenharia, Alcompate Brasil, Claraboia Produtora e Sindi Energia. Para iniciar essa parte dos debates técnicos, vamos chamar o engenheiro Sérgio Casinha, que vai falar para nós sobre inspeção e modelagem 3D com drones. Por favor, engenheiro, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite, né, a oportunidade de estar trazendo aí um pouquinho do meu conhecimento em relação à utilização dessa ferramenta que é o drone, né, na atividade aí de engenharia civil. Eu sou engenheiro também por formação, mas eu sou formado em engenharia de produção, né? Sou prata aqui da casa, sou engenheiro formado pela Unicinos, de outra área, né? Então acho bem legal poder ter a oportunidade de vir aqui e trazer um pouquinho do meu conhecimento, mostrar minha trajetória, né? De como é que a gente utiliza os drones, né? Para auxiliar justamente nessa questão de inspeções e modelagem 3D, com equipamento, né? Então, deixa eu pegar aqui, só me ambientar. Bom, me apresentando um pouquinho, né, para as pessoas que não me conhecem, ano passado eu já fiz o mini curso aqui nesse evento, né, e esse ano fui convidado para fazer a palestra. Então, meu nome é Sérgio Casinha, da Costa Santos. Obviamente, as pessoas acabam me conhecendo mais por Casinha ou por Sérgio Casinha, né? A minha formação... Eu sou formado técnico-mecânico, depois disso eu fiz o curso de engenharia de produção e um MBA em gestão empresarial. Atuei durante 15 anos na área industrial, né, mais precisamente na área comercial de uma empresa que produz soluções na área de automação industrial, né? E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, né, por que eu me tornei, como é que eu vim parar, né, no mundo dos drones, sendo da área industrial, como é que eu vim parar no mundo dos drones, né? O que acontece? Meu hobby de final de semana, desde os 11 anos de idade, foi o aeromodelismo, né, incentivado pelo meu pai, por interesse próprio, né? Eu tenho esse hobby, né, para ir para despressurizar no final de semana, né? Eu vou para o campo de aeromodelismo, vou lá, pego meus aviões e faço lá minhas brincadeiras no final de semana. Isso acabou me aproximando e me chamando muito a atenção da ferramenta do drone, né? Não que o drone seja um aeromodelo, mas ele tem digamos assim, eles se unem na função do rádio controlado, né? Um equipamento, um dispositivo, uma aeronave controlada remotamente. E aí, quando veio a pandemia, eu acabei sendo desligado da empresa que eu trabalhava e eu decidi, não, eu vou buscar essa ferramenta que sempre me chamou a atenção e vou utilizar ela para uma atividade profissional, né? E, digamos assim, tentar extrair dela o máximo que a gente pode conseguir em termos de utilidade para aplicações técnicas, né? Sempre... Pela formação de engenheiro, a gente sempre tenta achar funções, né, técnicas para tudo que é coisa. E aí foi nisso que eu acabei, então, buscando aí especializações e formação nessa área, né? Não peguei isso simplesmente com o meu conhecimento de hobby de final de semana e comecei a trabalhar, não. Fui buscar me especializar, né, e aprender sobre o assunto. Então, fiz diversos treinamentos, cursos, participo anualmente do evento da Drone Show em São Paulo, que é o maior evento voltado para a área de drones, né? E ao longo desse curto período de tempo eu venho buscando conhecimento nessa área, tá? Isso resultou na construção de uma empresa, né? Hoje eu tenho uma empresa própria, onde eu presto alguns serviços com a utilização de drones. Então, desde produção de imagens aéreas, monitoramento e acompanhamento de obras, inspeções, tanto visuais quanto térmicas, né?
com a utilização dos drones, né, mapeamentos aéreos e treinamentos, né, outro ponto que a gente vem trabalhando muito forte aí ao longo desse tempo. Tá? E o primeiro ponto que eu sempre trago quando eu tenho oportunidade de falar sobre drones, né, e tá trazendo essa discussão à tona, e até às vezes o pessoal fica surpreso, né, me perguntar, mas por que tu gosta de enfatizar tanto que drones não são brinquedos se tu vem aí da área do aeromodelismo que tu usa o drone como um hobby, né? Mas é que esse é um recado importante, porque o equipamento, muitas vezes por ser um equipamento pequeno e ele se similarizar com um brinquedo, às vezes as pessoas acham, não, eu vou comprar um drone, eu vou dar para o meu filho decolar um drone e vou sair operando e está tudo bem. Né? Só para mim entender das pessoas que estão presencialmente aqui, eu sei que tem muita gente acompanhando online também, mas quem aqui já teve contato, já operou, já pilotou um drone, nem que seja só de final de semana, assim, só de brincadeira, só para mim ter uma ideia. 2, 3, 4, umas 6, 7 pessoas, tá. E aqui também, desculpa. Não... E vocês vão concordar comigo, operar um drone, pilotar um drone, ele é uma atividade simples, né? Qualquer pessoa hoje com uma instrução básica, né, tendo um conhecimento, recebendo ali um conhecimento básico, vai conseguir decolar um drone, tirar ele do chão, movimentar ele, trazer ele de volta, né, e vai operar, tá? Depois aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, vou passar rapidamente sobre um pouco da legislação, assim, mas eu costumo trazer essa questão de que drone não é brinquedo, porque quanto mais o drone se populariza, né, mais a gente vê algumas coisas acontecendo que podem tornar a operação, trazer um certo risco, né, e acabar demonizando, digamos assim, a operação com o drone. Né, porque vai ter muita gente usando, daqui a pouco vão começar a gerar acidentes, e a própria legislação em relação a isso pode acabar ficando cada vez mais restritiva. Né? Então é importante que a gente faça as coisas da forma correta. Né? Então, se os drones não são brinquedo, o que os drones são? Né? Só para trazer um pouquinho aí, né, da origem disso. Né? O drone, ele foi... se iniciou por uma necessidade militar, como muita coisa de tecnologia surge nessa área, né? E hoje em dia ele está sendo utilizado para diversas aplicações. Né, aqui são só alguns pequenos exemplos, né, mas a gente tem desde um drone básico para geração de imagem, né, como equipamentos hoje fazendo parte de logística, movimentação de carga mesmo, limpeza de fachada. Isso aqui é um mercado que também no Brasil agora o pessoal tem falado mais sobre isso e está crescendo. Temos um fabricante em Porto Alegre que faz esse tipo de equipamento. Né, poucas pessoas sabem disso, mas né, tem uma empresa em Porto Alegre que fabrica drones para isso. Drones de pulverização é outro mercado que no Brasil vem explodindo, né? Vem sendo muito utilizado, muito aplicado. Né? Iniciativas de drones para apoio a salvamentos, combate a incêndio, enfim, uma série de aplicações hoje que o drone tem apoiado bastante e sendo muito utilizado. Tá? Aqui eu só para equalizar um pouquinho o conhecimento, né, de tipos de drones que existem, né, para a gente poder executar as atividades, tá? Os drones multirotores é o que provavelmente das pessoas que eu perguntei que já operaram, todos operaram o multirotores. Por quê? Porque é um drone que ele tem embarcado nele GPS, acelerômetros, uma série de tecnologias que tornam a operação dele bastante simples e segura. Né? Não, digamos assim, não tem uma dependência muito grande da habilidade de pilotagem da pessoa que está operando. Né? Ao contrário de um drone de asa fixa, já depende da habilidade do operador. Né? O operador tem que ter um conhecimento de pilotagem maior para conseguir operar um drone de asa fixa. Tá? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada modelo? O drone multirotor, além de ter essa facilidade de operação, de ser muito, muito versátil, né? Ele tem uma desvantagem, digamos assim, que toda a sustentação dele, manter ele no ar, é responsabilidade dos motores, ou 4 motores, 6 motores, enfim, dependente da quantidade de motores, o que mantém a sustentação dele é a quantidade de motores, ele acaba tendo um consumo maior de bateria e uma menor autonomia de voo. Ao passo que um drone de asa fixa, o que sustenta ele no ar é a aerodinâmica da asa, então ele vai ter uma autonomia de voo muito maior. Né? Aqui a gente está falando de drones modernos hoje, multirotores, que vão ter ali 40 minutos no máximo de autonomia. Um drone de asa fixa, a gente está falando muitas vezes de drones que vão ter mais de horas, né, mais de 1 hora de autonomia de voo. O modelo VTOL,
digamos assim, eles mesclaram essas duas tecnologias. Então, a decolagem e pouso do drone é feito similar a um multirotor, com a força das hélices, e o movimento depois de cruzeiro dele é feito como um avião, né, utilizando a aerodinâmica das asas para sustentação. Então a gente consegue ter um pouco de ganho de cada uma dessas tecnologias, né? Eu não vou aqui detalhar, porque isso aqui tem assunto para bastante tempo, mas cada um desses equipamentos tem as suas aplicações específicas. Quando a gente fala de inspeção e a própria modelagem 3D de edificações, que é o tema aqui do nosso encontro, a gente vai estar falando de utilização de drones de multirotor, né, que são os mais utilizados para esse tipo de aplicação. Tá? Falando muito rapidamente, porque só isso aqui a gente tem assunto para uma palestra inteira, né, da parte de regulamentação, tá? Quando a gente vai operar um drone, mesmo que seja para fazer uma simples inspeção num prédio, né, a gente está suscetível, né, a gente é obrigado a respeitar as normas da legislação. Tá? Em resumo, quando a gente vai fazer uma operação, vai fazer um trabalho com drone, a gente tem que ter digamos assim, tem que portar 6 documentos. Tá? O primeiro deles é a homologação do equipamento da Anatel, né? O drone ele funciona através de radiofrequência, a comunicação entre drone e radiocontrole, né? E radiocontrole e drone, então isso é controlado pela Anatel no Brasil. Depois disso a gente tem a regulamentação da ANAC, né? Que é o que faz a parte de homologação do registro, não homologação, mas a gente é obrigado a ter um registro do nosso drone na ANAC para poder operar o nosso drone de forma legal. Depois disso, a gente tem um outro departamento, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, né? Esse departamento é onde a gente faz a nossa solicitação de voo, né? A gente diz que a gente vai operar o nosso drone em tal endereço, que o voo vai ter um raio de tal distância do ponto que a gente decolou, vai voar a tal altura, a gente entra com essas informações no sistema e o sistema nos devolve uma aprovação ou uma negativa de que a gente pode estar operando o drone naquela situação. Além disso, para operar o drone de forma legal, a gente tem que ter um seguro reta, que se assimila ao seguro obrigatório do carro, né? É um seguro contra terceiro. Então, se eu estou operando meu drone e eu tiver qualquer incidente, meu drone cair em cima de um carro, quebrar a vidraça de um prédio, né? Se eu estou operando dentro atendendo toda a regulamentação, o seguro reta vai indenizar e vai cobrir aquele dano, né, que foi causado pelo drone. Análise de risco, né? Vocês são da área da engenharia, sabem muito melhor do que eu, inclusive, produzir uma análise de risco simples, né, onde a gente vai colocar lá os possíveis riscos envolvidos e como é que a gente está fazendo para mitigar esses riscos, né? E o 6º documento, né, que eu comentei aqui, que são 6 no slide, aparece 5 itens, é o manual de usuário do drone, né? É um item que está lá como obrigatório, né? Então tem que estar portando isso no momento em que a gente vai operar o equipamento. Tá? E um outro ponto importante, principalmente quando a gente fala em inspeção predial, né, e quando a gente fala em modelagem 3D, a gente normalmente está falando de edificações e muitas vezes residenciais, é uma coisa que no dia a dia a gente se depara com muito problema. As pessoas muitas vezes não entendem quando a gente está voando com um drone o que a gente está fazendo ali, não sabem, né? E aí tem acontecido muitos eventos em que tu vai fazer uma inspeção num prédio e tem um morador que não foi informado e ele acha que tu está lá para olhar ele através da janela, né? Então é bobagem, né? A gente sempre ri, mas é bem importante, né, que se faça a comunicação adequada para os moradores da edificação que a gente vai trabalhar e também das vizinhas, né? Não são raros os casos em que as pessoas se sentem desconfortáveis por ter um drone, né, voando ali na janela. Tipos de operação, tá? Também de forma bem resumida, tá? Eu trago aqui os 2 principais tipos de operação que a gente faz com o drone quando a gente fala em inspeção predial e quando a gente precisa fazer um voo para fazer um modelo 3D, que é a chamada pela ANAC a operação padrão, tá? Onde a gente tem uma limitação de 120 metros de altura que a gente pode voar com o nosso drone, né? E a gente sempre tem que estar operando com o drone na nossa linha de visada. A gente sempre tem que ter condições de, se a gente tirar o olho da tela do radiocontrole e olhar para a direção do nosso drone, tem que ter condições de enxergar ele,
Tá? Em resumo, essa que é a regra para se estar operando dentro da chamada operação padrão, né, que o DSE e que a ANAC caracterizam dessa forma. Então, se a gente está operando dentro da cidade, a gente vai fazer o levantamento de um prédio, a gente tem que sempre se posicionar onde a gente enxerga o drone. Eu não posso, por exemplo, estar voando aqui e levar o drone para trás do prédio sem enxergar ele, né? Eu vou estar infringindo esse pré-requisito. Tá? E aí tem outras questões também envolvendo segurança, que é até a questão do sinal de radiocontrole, né? Porque o próprio drone ele tem uma capacidade de comunicação de longa distância, mas essa nominal que está no manual seria em áreas livres. Quando eu tenho uma edificação no meio do caminho, ele vai ter problema de comunicação entre drone e radiocontrole. E a mais utilizada, né, o tipo de operação mais utilizado quando a gente fala em inspeção predial, e para a própria geração de modelo 3D, a gente consegue encaixar nesse modelo, seria a operação que antigamente era chamada pela ANAC, pelo DSEA, de princípio da sombra. Eles mudaram agora no novo sistema, eles chamam de entorno de estruturas, que o DSEA entende que o espaço que tem ali a 30 metros da fachada para fora e a 10 metros do topo da edificação para cima, ele não é considerado, que não vai ter nenhum helicóptero ou nenhuma aeronave operando naquele espaço, então eles não entendem aquilo como um espaço aéreo. Então, na verdade, a gente entra no sistema, a gente faz como se fosse uma informação, a gente está informando, né, o DSEA que a gente vai operar naquele local, né, e na grande maioria das vezes a liberação de voo é dada de forma automática. É claro que a gente tem a exceção quando a gente fala em prédios que tem heliponto, né, então a gente traz essa restrição de 30 metros do topo do heliponto para baixo, naquela caixa a gente vai ter autorização para voar. Tá? Mais uma vez, eu não vou entrar no detalhe, existe toda uma burocracia quando a gente vai voar em helipontos, próximo ao aeroporto, que a gente tem que seguir, né, mas em resumo, né, essa é a regra geral para a gente poder operar o drone, né, e executar os trabalhos de inspeção. Tá? Falando um pouquinho sobre os equipamentos agora, né, sobre o drone em si, né, o que a gente tem de disponível hoje para se trabalhar no mercado. Tá? Isso aqui é um dado, tá? Provavelmente as pessoas que já operaram drone aqui que falaram, acredito que todos, ou se não todos, a grande maioria operou drones da linha da DJI. Quando se fala em drones, nome DJI, ele vem à cabeça por um motivo muito simples. Eles detêm quase 80% do mercado mundial e realmente os equipamentos deles têm assim, um nível de tecnologia embarcada muito alto. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre a utilização de drones, principalmente nessas aplicações mais convencionais, que envolvem modelamento 3D, inspeções, mapeamentos, esse trabalho do dia a dia, né, esse trabalho profissional, a gente não tem muito como escapar, a gente vai acabar caindo na linha de drones da DJI. Tá? E a DJI, ela divide os equipamentos deles praticamente em duas linhas, tá? 2 ou 3 linhas, mas as principais é as que eles chamam de linhas de consumo semiprofissional, que aqui vai estar maioria dos drones que a gente vê aí pela rua operando, desculpa, eles se enquadram aqui dentro dessa família, né? Então a linha DJI Air, Mini 2, Mini 3, né? Eles estão todos dentro dessa família. Tem agora, que tem sido bastante utilizado, linha de drones FPVs, que vê o pessoal utilizando em shows, campos de futebol, que faz aqueles voos mais imersivos, né? Para trazer questão de imagem mais imersivas, né? Agora, quando a gente fala em inspeção visual, né, que a gente vai fazer uma inspeção visual numa edificação, a gente pode estar utilizando drones da linha Mini, da linha Air, da linha Mavic 3 agora, né, antigamente os Phantom 4, Phantom 3, né, são drones que a gente pode utilizar e eles se enquadram nessa linha semiprofissional. Depois disso, a gente tem a linha de uso profissional, né? Aí quando a gente fala no Inspire, é uma linha bem voltada, bem específica para geração de imagem, cinema, ele é muito utilizado. Para aplicações técnicas, a gente vai estar falando da linha Enterprise. Tá? Então, quando a gente fala drones de câmera térmica, né, drones para aplicações específicas mais técnicas, drones mais robustos, a gente vai estar falando da linha Enterprise. Tem alguns modelos que eles têm versões na linha semi-profissional e versões na linha Enterprise. Tá? É o caso do Mavic 3.
né? Tem o Mavic 3 mais específico para geração de imagens, ele é da linha semi-profissional, e a linha Enterprise a gente está falando drones com câmeras térmicas, câmeras multispectrais, né? Drones específicos para trabalhos profissionais. Tá? Entrando agora mais especificamente no assunto de inspeção de fachadas, tá? Qual que é a grande vantagem, né, da gente utilizar um drone para fazer uma inspeção predial, né? Obviamente, é a gente não precisar montar uma estrutura, ter pessoas, né, descendo ali a parede de rapel, para simplesmente visualizar alguma coisa e não efetivamente estar lá executando um serviço propriamente dito, né? Hoje pela manhã a gente teve a palestra lá de inteligência artificial, ele também falou nisso, o drone não veio para acabar com essas funções, né? Mas ele veio justamente para facilitar, né, o trabalho né? Antes da gente ir lá e fazer uma intervenção na edificação, a gente pode, com um drone com geração de imagens, estar fazendo todo um levantamento e entendendo o que está acontecendo ali para depois montar essa estrutura e ter um funcionário lá, de fato, quando for fazer a intervenção e resolver o problema. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente substitui, né, todo esse aparato por um equipamento pequeno que voa, vai lá, enxerga e traz a informação que a gente precisa. Tá? Aqui eu trago um exemplo, né, que eu executei de uma inspeção visual num prédio aqui em Porto Alegre, né, onde eu utilizei um equipamento da linha semi-profissional, que eu mostrei antes para vocês aqui, né, que é um Mavic Air 2 na época, né, hoje já tem o 2S, já tem o Air 3, né, que são drones que vieram depois. É um drone que ele tem uma câmera de 48 megapixels, tá? Então, nesse caso, eu fiz um plano de voo, né? Quando eu fui, eu peguei... Normalmente, como é que eu faço esse trabalho? Eu antes de ir no local, eu muitas vezes visito ou pego no Google mesmo, olho como é que é a edificação, eu vejo se eu tenho restrições nas laterais, que o drone pode se chocar, né? E aí eu imagino um plano de voo que eu vou fazer. Tá? Nesse caso, eu fiz um voo que eu fui fazendo uma sequência de cima para baixo, de baixo para cima, e assim eu vim varrendo e mapeando todas as fachadas do prédio. Tá? Esse trabalho ele resultou num total de 241 fotos, né? São fotos, aqui como eu mostrei antes, em 48 megapixels, né? Então o engenheiro tem condição de olhar vários detalhes do que essa estrutura pode estar apresentando. Coisas mais, né, visíveis, né? Que às vezes do chão a gente consegue enxergar, não tem o detalhamento, mas consegue ver, como por exemplo, desplacamento ali de revestimento. Até peço desculpas, como eu não sou da área de engenharia civil, se eu usar algum termo aqui que não é o correto, tá? Mas desplacamento, né, de revestimento, né, coisas que são bem visíveis, né, mas muitas vezes do chão, em andares mais altos, a gente não consegue visualizar ou ter ideia da extensão do problema. Né, e com o drone a gente consegue ver isso e tem o material para evidenciar isso também em relatórios, né, e laudos, a gente consegue trazer esse recurso para os trabalhos. E coisas que muitas vezes não são tão visíveis. Né? Aqui uma estrutura que está se desprendendo, né? Esse é um caso real que o cliente nem sabia, não sabia. A gente foi lá para ver a parte do revestimento e a gente acabou identificando outros problemas que tinham, né, através das imagens que a gente coletou lá nesse dia. Tá? Aqui, né, está mostrando possivelmente existe aqui uma trinca, uma rachadura por baixo desse revestimento. Né? A gente não tem a visão disso através dessa imagem, mas aqui já tem indícios de que algum problema existe ali. Tá? Então isso tudo depois virou um laudo. Esse trabalho eu fiz ele, né, como eu não sou engenheiro civil, normalmente eu sou contratado por engenheiros civis que muitas vezes optam por não adquirir o drone, não pilotar o drone, né? A minha empresa é contratada para isso, ou alguns clientes que me chamam e eu aí busco aí em engenheiros que já fizeram trabalhos comigo, né, e a gente faz trabalho em conjunto. Né? Então, eu normalmente trabalho dessa forma, e aí o próprio engenheiro tem as imagens para fazer todas essas análises. Tá? Seguindo ainda na parte de inspeção de fachada, uma outra tecnologia que é muito utilizada, né, seria a utilização de câmera térmica, né, para identificação e para trazer uma análise um pouco mais investigativa, além da imagem
RGB a imagem que a gente consegue enxergar, né? Seria a imagem de câmera térmica, que a gente consegue trazer um volume de informações maior para complementar a análise, né, quando a gente faz uma inspeção de fachada, né? A análise termográfica ela é uma ferramenta, digamos assim, bastante versátil, né? Mas ela por si só, utilizar a câmera térmica por si só, não vai resolver o problema, né? É uma metodologia, né? Vocês possivelmente conhecem isso até melhor do que eu, né? Mas a gente precisa que a edificação esteja com uma condição adequada de ganho de temperatura, ou de aquecimento, ou de resfriamento, para que a imagem térmica de fato mostre o que ela precisa mostrar para que se consiga fazer as análises, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos onde a gente, através da imagem termográfica, a gente consegue identificar uma anomalia térmica, e através dessa anomalia térmica a gente vai conseguir investigar, fazer correlações e entender se aquilo ali é um desplacamento, né, se a gente está com algum problema, né? Existem casos, né, que já aconteceu, já peguei, às vezes a gente bate o olho numa imagem térmica e acha, não, aqui é um problema, né? Vai olhar, tem algum outro fator que está influenciando e gerando aquele resultado da imagem térmica, né? Por exemplo, reflexo, né? Às vezes você pode estar fazendo uma imagem térmica numa fachada, tem um reflexo de uma piscina, né, lá de baixo, ela vai gerar um resultado ali que pode te levar a um falso positivo, né? Deixa eu ver algum outro. Por exemplo, um ar-condicionado ligado por muito tempo dentro de um quarto, você vai lá, todo o prédio está numa temperatura, quando vê um quadro ali com uma cor diferente, né, pode tender a achar que aquilo ali é um problema, né, é uma anomalia térmica, a gente identificou, mas o que trouxe aquela anomalia térmica foi, de fato, a temperatura interna, que está diferente, já está aparecendo na imagem térmica externa, tá? Mas o que eu vejo, assim, que eu tenho visto no dia a dia, que eu acho bastante interessante, muitas vezes a gente faz uma inspeção visual, a gente consegue identificar ali que tem um problema, tem uma patologia, alguma coisa, e a imagem térmica como complemento, ela às vezes nos traz uma visão melhor da extensão desse problema, né? Essa aqui é a mesma imagem, né? Inclusive aqui não estava nem numa condição ideal, né? Aqui eu peguei num horário de dia e que não, a imagem aqui, a imagem térmica, ela não está numa qualidade que ela poderia estar melhor, né, se eu tivesse pego num horário do dia com uma diferença de temperatura maior, né? Mas mesmo assim eu já consegui captar ali que aqui não é só na ponta, né? Ele já está se estendendo para cima de todo o descolamento desse revestimento dessa parede, né? Então a termografia ela traz esse complemento, né? Ela traz ela vem como um complemento para a inspeção, né? Embarcado num drone, isso facilita muito a nossa vida, né? Do que só trabalhar com câmeras em solo para fazer isso. E muitas vezes a gente utiliza essas tecnologias em forma conjunta, né? Eu vou utilizar uma câmera externa, uma câmera térmica num drone por fora, mas eventualmente eu vou por dentro também da unidade, investigar com uma câmera térmica manual, né? E assim eu vou complementando todo o estudo para ter a conclusão mais precisa, né? Inspeção de telhados é um outro ponto em que o drone auxilia bastante, né, pelo mesmo motivo da fachada, né, ao invés de eu ter uma pessoa lá correndo risco, né, em cima do telhado, eu vou utilizar um drone e com isso eu consigo visualizar já várias coisas, vários problemas eu consigo identificar, né, sem precisar subir e colocar em risco uma pessoa, né. Então aqui, por exemplo, a telha, né, se soltando, consigo identificar, visualizar a condição de uma cobertura de um prédio, de um edifício, né? Esse aqui é um caso real de um cliente meu que estava com muito problema de infiltração para dentro de uma unidade, e uma coisa simples, em que ele não conseguia identificar sem subir no telhado, né? O síndico não conseguia, disse que já tinha mandado prestadores de serviço lá. Eu, sinceramente, não entendi como a pessoa não identificou, mas aqui a gente viu que tinham, provavelmente do prédio do lado, jogaram parece um pote de sorvete daqueles, né? Jogou, ou voou pela janela, não sei, e estava ali trancando a saída da calha e gerando problemas no prédio. Fora que esse telhado está com vários problemas, mas enfim, esse era um problema que a gente identificou lá na hora que subiu com o drone, né? Coisas que de 2, 3 minutos decola um drone e consegue, com uma imagem simples, identificar fontes de problemas. Tá? Aqui vamos entrar um pouco na parte de modelagem 3D, né?
e mapeamento aéreo com drone. Por que mapeamento aéreo? Porque quando a gente fala em modelagem 3D, na verdade, a modelagem ela vem, né, dessa parte de mapeamento, né? Quando eu vou trabalhar com mapeamento e modelagem, a gente está se usando, né, da tecnologia da fotogrametria, né? A fotogrametria ela é definida aí como uma ciência que a gente consegue extrair dimensões, né, das feições através de imagens de fotos. Tá? A gente faz um conjunto de fotos, né, e essas fotos elas vão para um software que vai processar. Esse software ele tem a capacidade de analisar os pixels das fotos e encontrar similaridade, né, entre um pixel de uma foto e outro, e com isso ele vai construindo, né, esse modelo, vai formatando esse mapeamento, esse modelo, né, através dessa junção dessas fotos, juntando na verdade, das fotos ele extrai, cada pixel ele gera um ponto, esse ponto ele é, digamos assim, georreferenciado. Isso vai resultar em milhares e milhões de pontos que depois viram os modelos digitais, né, tanto de modelos 3D quanto modelos de terrenos. Aqui depois eu trago alguns exemplos. Tá? Então, quando a gente fala em utilizar drones para isso, a gente vai estar a gente precisa fazer um planejamento, né, um plano de voo para que eu consiga fazer essas fotos de tal forma e que eu tenha uma sobreposição adequada entre elas. Né? Porque se eu fizer fotos aleatórias de qualquer jeito, o software não vai achar esses pontos análogos entre uma foto e outra, não vai conseguir juntar essas informações e gerar os modelos. Então, para isso, eu preciso utilizar softwares de voo automatizado ou fazer um voo manual, conhecendo essa necessidade e essa premissa para que o software consiga processar. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala num mapeamento, isso fica mais fácil de se entender. Né? Imagino que eu tenho um terreno, digamos que essa mesa aqui seja um terreno, eu vou vir com um drone, eu vou fazendo indas e vindas, um zigue-zague, através de toda essa extensão. Né? A cada passada que eu dou por cima desse terreno, eu vou fazendo um intervalo de fotos para que eu tenha uma sobreposição adequada. Né? Normalmente a gente trabalha aí com terrenos 75%, 80% de sobreposição. Né? Então, a cada foto que eu tiro, eu tenho 80% dela repetida, né? Da foto anterior na foto seguinte que eu fiz, isso de forma frontal e de forma lateral. Então, todas as fotos elas vão se sobrepondo e vão gerando um mosaico, né? Como eu mostro ali naquela imagem lateral. Tá? E aí, desse volume de fotos que a gente tira, o software, né? A gente tem aí ferramentas no mercado como o Agisoft Metashape, Pix4D, são ferramentas que processam essas fotos e geram os produtos, né, de mapeamento através da fotogrametria. Tá? Que produtos são esses? Modelos 3D, né? É um dos produtos que a gente consegue tirar dessa tecnologia, ortomosaicos, modelo digital de superfície, nuvem de pontos, modelo digital de terreno e curvas de nível. Aqui exemplificando um pouco o que é isso. Né? Ortomosaico, aqui eu acho que a imagem através do projetor ela não fica muito nítida, tá? Mas ortomosaico nada mais é do que a gente, vamos dizer assim, juntar todas essas fotos, uma do lado da outra, né? E a gente vai ter uma foto grande em alta resolução. Além disso, o ortomosaico ele tem a característica de que ele é ortorretificado, que a gente fala. É como se a gente estivesse em toda essa extensão da foto, enxergando ela como uma visão de topo. Né? Se eu tiver uma única foto, eu estou parado no centro, eu tenho uma grande extensão, digamos que eu esteja olhando de cima para baixo numa cidade, um prédio que está mais desse lado, eu vou enxergar a lateral do prédio, e daquele lado a outra lateral, só o prédio que está na minha frente, que eu enxergo ele de topo. O ortomosaico ele tem a característica como se eu estivesse enxergando toda a extensão de topo. Tá? Então, esse é o ortomosaico. A nuvem de pontos seria o conjunto de todos esses pontos que o software fez a correlação, levou para ele, todos esses pontos eles estão precisamente identificados na sua posição correta, né, no espaço. Né? E através disso que ele gera os produtos e que eu consigo extrair dimensões, medidas e tudo mais, né, porque ele conseguiu, através do processamento, gerar, né, esse produto de forma precisa. Tá?
Modelos 3D, quando a gente fala em terrenos, né, a gente vai ter as variações de terrenos, né, a gente consegue ter uma visão tridimensional, né, desse produto, né, ao passo que no ortomosaico a gente tem só a imagem 2D, tá? A diferença aqui é que a gente traz a cota de profundidade para o modelo, curvas de nível, né, a gente consegue extrair desses modelos também as curvas de nível de terreno, e os modelos digitais de elevação, tanto o modelo digital de superfície, quanto o modelo digital de terreno. Tá? Isso tudo é produto de processamento que a gente traz das imagens que a gente extrai com drones. Aí depois a gente tentando, digamos, resumir isso e trazer para a realidade de inspeção, né? Hoje a gente já tem ferramentas onde a gente consegue fazer um voo específico com o drone, né? Antes aqui, quando eu estava falando em mapeamento, apesar do mapeamento trazer um modelo 3D, ele traz um modelo 3D voltado, digamos assim, para um modelo 3D de uma área residencial, digamos assim, onde eu tenho edificações. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, com certeza, assim, de olhar um modelo desses, mas muitas vezes na face lateral ele tem aquele efeito de derretimento, parece que se derreteu ali a estrutura, né? Por quê? Porque o voo ele foi feito daquela forma que eu mostrei antes, né? E ele tem justamente aquele produto, ele tem ele não tem o objetivo de mostrar em grandes detalhes a parede do prédio. Quando a gente fala em modelar uma edificação com melhor qualidade, a gente tem que mudar a nossa estratégia na hora de fazer o voo. A gente vai fazer esse voo de topo, com a câmera mostrando para baixo, coletando essas fotos, mas a gente também vai precisar fazer um voo como está mostrando aqui, né? Onde a gente vai pegar fotos com ângulo, né? Para que justamente eu consiga ter registros das faces dessa edificação. E aí, com isso, eu dou mais dados para o software conseguir processar e ter uma qualidade melhor das faces. Se o meu objetivo por exemplo, eu preciso mapear uma fachada que eu quero ir lá depois e gerar um produto, exportar para um CAD, eu preciso ter precisão ali nas dimensões daquela parede, daquela fachada, talvez eu tenha que ter uma estratégia de, além de fazer esse voo, eu fazer um voo como se eu quisesse fazer uma ortofoto só da lateral dessa face. E aí, com isso, eu gero uma ortofoto e eu vou ter um produto preciso para depois eu jogar isso dentro do CAD e conseguir ir lá e desenhar e tirar as medidas exatas daquela edificação. Tá? Então, são metodologias e estratégias que a gente vai quando entender a necessidade, né, do nosso projeto, do nosso objetivo, né, a gente vai ter que adequar o voo para isso. Tá? Falando um pouquinho da prática agora de utilizar o drone para isso, existem hoje softwares de planejamento de voo, onde a gente consegue programar um voo automático para fazer tanto o mapeamento quanto esse levantamento, digamos, para um modelo 3D, né? Isso é bastante utilizado, mas quando a gente fala, por exemplo, eu vou fazer uma modelagem 3D de um prédio, de uma edificação dentro da cidade, muitas vezes a gente acaba não conseguindo utilizar esses softwares, ou não na sua totalidade, porque a gente tem muito ponto de possível colisão do drone. Né? Então eu não consigo fazer um voo automático dentro da cidade se eu tenho um prédio que o drone está se deslocando e ele pode se chocar. Né? Então muitas vezes a gente acaba fazendo um voo manual com o drone, né? Aí a gente tem que aplicar um procedimento e uma técnica para conseguir coletar as fotos que a gente precisa para isso, né? Mas justamente porque a gente tem essa dificuldade de fazer o drone executar um voo automatizado, porque ele vai ter muita interferência, né? E não vai conseguir executar esse voo de forma completa, de forma automática. Tá? Então esses são detalhes aí que no dia a dia a gente precisa muitas vezes utilizar muito nosso tempo no planejamento antes mesmo de ir para a rua pegar o drone e fazer o voo. Né? E às vezes são esses pequenos detalhes que podem fazer com que a gente bata o drone, choque o drone contra uma estrutura, né, por não planejar, né, e às vezes confiar demais nos sensores do drone. Né, porque os drones eles vêm com sensores anti-colisão, alguns na frente e atrás, outros na lateral também, mas o sensor ele é um dispositivo de segurança, né, que está ali para evitar alguma colisão
em caso de alguma coisa inesperada, né? Ele não pode ser utilizado como uma ferramenta que eu vou entender que o sensor vai fazer com que o drone no voo automático desvie de um obstáculo ou alguma coisa assim. Se eu pegar um fio de luz ou mesmo uma árvore, ele não vai detectar e ele vai bater e vai derrubar o drone, né? Então tem que ser tomado esses cuidados. Então quando eu faço um voo dessa forma, eu vou conseguir ter um modelo 3D com uma resolução muito boa, e aí, trazendo isso para a parte de inspeção, a gente consegue utilizar esses modelos 3D para estar fazendo uma análise muito mais facilitada, né? Então eu consigo, através de um modelo, já identificando, né, ali pelas imagens, os problemas, as patologias que eu tenho, e dentro do próprio software eu consigo abrir, porque o modelo 3D ele tem uma boa resolução, mas ele não é tão nítido quanto a foto original, né? Então eu vou no modelo, eu vou identificar um problema, eu consigo no software abrir a foto específica daquele ponto e também já gerar marcações, botar anotações, e isso vai facilitar muito no momento em que eu vou gerar um relatório. Porque quando a gente faz uma inspeção com um drone visual normal, imagina naquele caso que eu mostrei antes, tem 241 fotos, e nem é um prédio tão grande assim, né? Imagina, né, para vocês da engenharia, ter que passar em 241 fotos, analisar todas elas, e aí copiar, colar isso num relatório. Então, quando a gente utiliza essas metodologias, a gente consegue acelerar bastante esse processo, né? E aí, fazendo um link com a primeira palestra de hoje de manhã, né, e indo nesse sentido de utilizar essas ferramentas para facilitar, né, o trabalho, não substituir, no caso, o engenheiro e nem nada, né, vem o casamento entre a utilização de drones e a inteligência artificial. Como tudo hoje, né, as áreas estão de alguma forma se beneficiando disso, né, e no fim das contas acaba até sendo repetitivo com a palestra de hoje de manhã. A fonte até a mesma, eu vi que ele utilizou, era dessa mesma empresa, né, mas já existem ferramentas trabalhando nesse sentido, né? Eu concordo, né, com o que foi dito hoje pela manhã. Isso aqui eu vejo que é uma coisa que vai evoluir muito, né? Ela ainda está sendo desenvolvida, né, mas as empresas hoje elas já conseguem acelerar um pouco esse processo através de inteligência artificial, onde a inteligência artificial analisa diversas imagens e já faz um pré-filtro para indicar, através da análise dessas imagens, onde tem tipos de patologias, né? E depois, com isso, o engenheiro vai abrindo esses pontos identificados e vai realmente classificando. Não, realmente isso aqui é esse ponto, consegue fazer anotações e vai seguindo até finalizar a análise toda da edificação, né? Como ele comentou hoje de manhã, obviamente que isso ainda, até isso ficar perfeito, vai levar muito tempo, né? E ele mesmo disse que o ensaio que ele fez, né, eu não lembro agora o número, mas, sei lá, de 200 e pouco que o software identificou, depois ele fez o filtro dele complementar e chegou em 800 pontos de patologia, acho que era mais ou menos essa proporção, né? Isso mostra, né, que ele pode facilitar, porque ele já trouxe um pré-filtro, mas que ainda a inteligência artificial tem muito para evoluir até chegar num ponto que a gente consiga, de fato, dizer que ela tá pronta, né? Porque isso vai levar muito tempo até esses algoritmos todos conseguirem ter informação suficiente para substituir uma análise, de fato, de alguém estar ali olhando para esses pontos, tá? Então, até eu não controlei o tempo, não sei como é que a gente está aqui, tá? Mas eu fico aberto aí para perguntas, né? O que eu tinha, assim, estruturado para trazer para vocês era isso, né? Então, estou aberto aí a questionamentos. Ele perguntou, só para o pessoal que está online, né? Ele perguntou no uso de levantamento topográfico, né? Esse tipo de... Tu diz a utilização do drone para isso? Hoje está sendo muito utilizado, né? Oi? Não, eu faço, só que assim, eu pessoalmente, a minha empresa, a gente está focado na parte do drone, do voo, tá? Então a parte de levantamento topográfico eu faço em parcerias com topógrafos. Ontem mesmo eu estava aqui no litoral, aqui na cidade de Quintão, a gente está fazendo um levantamento topográfico de 1.500 hectares, né? Ontem a gente fez um voo de 750, semana que vem a gente vai fazer mais 750. Utiliza-se o Metashape, né? No caso desse parceiro, utiliza a ferramenta do Metashape, e lá a gente vai gerar ortofoto, curvas de nível, né? E todos esses produtos cartográficos. Além disso,
quando a gente fala em obra, né, monitoramento e acompanhamento de obra, hoje existem ferramentas onde se utiliza dessa tecnologia também para acompanhar o avanço, né, da obra. Por exemplo, uma terraplanagem, né, onde eu quero controlar quanto que eu estou movimentando de material de um ponto para outro no terreno, né, lá se faz voos programados de semana em semana, e essa plataforma ela vai monitorando, né, e acompanhando a obra ao longo do tempo, gerando a cada semana curvas de nível, né, ortofotos e por aí vai. Drones em tubulação... inspeção, tu diz, de internas de tubulação, coisa nesse sentido. Sim, eu não trabalho com isso, mas existe tecnologia, aí é um equipamento diferente, que ele é todo enclausurado, e aí tem uma característica técnica, né, nesse equipamento que tem que ser considerada, porque o drone convencional ele se orienta por GPS. Né, quando está interno, o GPS não funciona. Então ele tem outras tecnologias para que ele se oriente, mas existe hoje tecnologias, inclusive, para fazer o mapeamento. Ele gera modelos 3D, né, com a coleta de imagens que ele faz desses ambientes internos, digamos assim. Né? Oi? Já está com o drone em Marte também. Ah, não, esse aí não. Dos modelos de drones? Tá, assim, ó, quando a gente fala... Deixa eu só, então, voltar aqui rapidamente, tá? Já faz algum tempo que eu não olho os valores, tá? Mas, de forma bem resumida, tá? Quando a gente fala dessa linha semiprofissional, se a gente pegar, assim, ó, drones da linha Mini, tá? Vão variar aí, provavelmente se iniciam aí na casa de 4 mil, 5 mil reais, vai até 6 mil, 7 mil reais, dependendo do modelo, configuração, kit de opcionais e tudo mais. Quando a gente passa dentro dessa linha para a linha Air, que seria esse modelo mais à direita aqui, né? Aí a gente está falando de drones que eles vão começar ali na casa dos 9.500, vão até 13, 14, 15 mil reais, tá? Aí quando a gente fala na linha... Ainda nessa linha semi-profissional, passando para a linha Mavic 3, tá? A gente vai estar falando de drones que vão ir da casa dos 15 aos 20 mil reais. Quando a gente entra na linha Enterprise, aí a gente já está falando de drones que vão partir de 20 mil reais. Aí, como eles têm muita variação de tipo de câmera, aplicações e tudo mais, a gente está falando que, vou chutar, tá? Drones que iniciam em 20 mil reais, a drones que vão a mais de 100 mil reais, 200 mil reais, dependendo do que tu tem embarcado nele de tecnologia em termos de câmera, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Mavic 3T, que é um drone que ele vem com uma câmera térmica de fábrica, tá? A gente está falando num drone com um kit de 3 baterias, que seria um básico para a gente conseguir trabalhar, deve estar por volta de 35 a 40 mil reais. Se a gente já for para a linha Matrice, né, que são drones que a gente consegue embarcar câmeras diferentes. Por exemplo, quando a gente fala em topografia, foi a pergunta feita, a gente pode trabalhar com a câmera RGB, que vai trabalhar com a fotogrametria, como a gente pode trabalhar com sensores laser, né, os LIDAR, eu não sei como é que exatamente se produzia da forma correta isso. Aí a gente está falando que só o sensor, o dispositivo laser, ele já é quase 100 mil reais. Aí tu coloca mais 100 mil reais de drone e a gente está falando de investimentos de 200 e poucos mil reais. Isso de drones específicos aqui para o nosso campinho, digamos assim, de engenharia e tudo mais. Se a gente falar em drones de pulverização, a gente já está falando de drones de 250 a 300 mil reais. Drones de limpeza de fachada, 150, 200 mil reais. Então, varia muito. Né? Varia muito até porque o próprio... tecnologia embarcada, tamanho, dimensão de equipamento também é bastante variado, né? Não. Ah, tá. Foi certo. Para o pessoal que está na internet aí foi perguntado qual a influência do vento no drone, né? E como que a gente lida com isso. O drone, ele tem embarcado nele um GPS e uma bússola, tá? Então, ele sempre vai tentar, se a gente não der nenhum comando no radiocontrole dele, ele vai sempre tentar manter a posição que ele está. Né? Então, se o vento bater nele, ele vai se deslocar e o drone automaticamente, se eu não dei nenhum comando para ele ir para a direita e o vento jogou ele para a direita, ele vê que ele foi deslocado pelo vento, né? E ele vai tentar retomar a coordenada que ele estava, coordenada e posição de bússola. Então o vento bateu, ele vai
vai sempre tentar se corrigir. Né? Quando a gente decola um drone no vento, a gente vai perceber que muitas vezes o drone fica até de lado, voando parado no lugar que ele está, de lado, né? Porque ele está justamente buscando a coordenada original, né? Através do GPS. Por isso que quando a gente fala em utilização de drones em ambiente indoor, né? Ele não vai ter o GPS, aí ele vai muitas vezes se utilizar de outros recursos, como sensores óticos, sensores laser, né? Para poder se situar, digamos, na posição que ele está. Tá? Então é dessa forma que se orienta. Hã? Só varia o preço. Certo. Tá, certo. Só vou repetir a pergunta aqui, né? Foi perguntado como é que a gente lida com a questão na topografia com drone em relação a locais onde tem vegetação densa, né? Que a gente não consiga delimitar, né? O terreno, divisas e tudo mais através da ortofoto, que é o que a gente enxerga. Isso é um problema. É um problema, é uma limitação, digamos, da utilização não do drone, mas da fotogrametria. Tá? Quando a gente trabalha com a fotogrametria, a gente está suscetível ao que a gente enxerga, como se a gente estivesse lá voando num avião e enxergando com os nossos olhos. Tá? É isso que a fotogrametria enxerga. Quando a gente tem um terreno que ele tem um percentual de vegetação não tão significativo, o que o software faz? Ele pega... Quando a gente faz o processamento, a gente aplica filtros, né? A gente diz, essa área aqui é vegetação, essa área aqui é solo. Né? E aí o software vai interpolando os pontos entre solo, né? E ele consegue identificar... Deixa eu achar aqui o slide. Cadê? Aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui digamos que aqui fosse uma vegetação, aquele modelo de cima ele mostra ali, né? Eu tenho árvores, então quando eu vou extrair o MDT, o software ele vai interpolar o ponto do terreno anterior à árvore e o ponto posterior e vai traçar uma reta. É assim que ele trabalha, é o que ele tem para trabalhar. Quando a área tem uma vegetação muito densa, a qualidade desse produto, desse MDT, ela vai estar completamente comprometida. Eu não consigo fazer isso só com a imagem, tá? Qual que é o recurso que se tem para resolver isso? Seria um drone com laser scan, né, com LiDAR. Só que aí a gente está falando de investimentos, porque aí o laser ele atravessa a vegetação e chega no solo, e aí ele traz essa informação do topo da vegetação e do solo. Aí com isso eu dou dados para o software conseguir processar e chegar a essa questão. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente e junto com o nosso parceiro de topografia, e ele tem muito dessa realidade, porque ele precisa fazer análise muitas vezes de área antes dele fazer o projeto do empreendimento, né? E muitas vezes essas áreas têm essas características, né? E aí a gente às vezes tem que fazer uma avaliação mesmo de custo-benefício, né, se vai utilizar... Hoje, pessoalmente, a minha empresa não tem laser para trabalhar. Existem no mercado, às vezes, tu consegue locar, e aí que vem o drone com laser, com operador, mas o preço disso acaba ficando bastante alto. Então, em áreas pequenas, às vezes a gente tem que mesclar a geração do ortofoto através do drone e o levantamento convencional com RTK em campo para estar lá pegando esses limites e tirando essas coordenadas. Tá? Não vai ter... Como qualquer tecnologia tem a limitação. A gente sempre tem que fazer uma avaliação, caso a caso, para entender, não, aqui o drone vai trazer tudo que eu preciso, aqui ele vai trazer parte do que eu preciso. Então é mais ou menos por aí. Ah, sim. Sim, amanhã nós temos essa temática novamente num mini curso, então para quem está acompanhando online e para quem está aqui presente, estejam presentes, porque o assunto é realmente muito interessante, como a tua palestra. Né? Amanhã é o Henrique, né? O Henrique da Caldrone, que é nosso parceiro, vai estar aí. Ano passado a gente fez ao inverso, eu fiz o mini curso e ele a palestra. Né? Com certeza vai ter muita informação aí de qualidade para complementar esse nosso tema aí, né? E eu fico...
Apenas online. E eu fico à disposição também, né, de quem precisar, estou à disposição aí para esclarecer dúvidas. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.
engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, Confea. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.